Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Priscila Diário, sou dona desse maravilhoso canal e do blog Sempre é do Contra. E hoje eu vim fazer a parte 2 do vídeo E a Solidão da Mulher Negra, também como agradecimento pelas 997 pessoas até o dia de hoje que assistiram aquele vídeo. O canal ainda é pequeno, tá crescendo, eu tô trabalhando para isso, mas saber que eu fui ouvida tantas vezes em um assunto que é difícil compartilhar, né? Mas cada vez que eu falo um pouco mais, acaba ficando mais fácil, eu acho que mais pessoas conseguem se identificar. Então, assim, muito obrigada e eu vou complementar algumas coisas que eu acho que eu esqueci naquele vídeo e também responder os comentários de vocês. Bom, uma galera assistiu aquele vídeo, só que muita gente não se inscreveu, apenas passou por aqui. Então eu vou convidar, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Muita gente reclama que não recebe os vídeos, é porque você não ativou a notificação. E claro, né, gente, se você gosta do conteúdo que acontece aqui no canal, lá no blog tem muito e muito mais, posts quase todos os dias, um dia sim, um dia não. Então, minha gente, corre lá pro blog que também tem bastante coisa legal. E eu vou deixar o meu Instagram, porque agora eu sou uma garota do Reels. Eu faço vários tutoriais de turbante, penteados, algumas dicas, coloco um pouco dos meus textos lá também. Então é @PriscilaDiara. E bom, o que eu quero começar com esse vídeo? Como eu quero começar esse vídeo? Dizendo que eu não inventei o termo solidão da mulher negra. É algo real, algo concreto, que diversas pessoas estão conversando, diversas mulheres estão conversando. A partir da vivência dessas mulheres, a gente pode ver o quão real é, né? E aí muita gente pergunta, ai Priscila, mas por que você se exclui? Por que falar sobre solidão da mulher negra? Por que não falar sobre ser mulher ou então ser pessoa? E toda aquela coisa. Gente, a gente vive... A gente não, porque eu não vivo nisso, mas tem um mito muito grande, um conto de fadas nesse país em que todo mundo é igual, né? Somos todos iguais, a lei chega para todo mundo, a informação chega para todo mundo, e isso é uma mentira, né, gente? E eu gosto de dizer que nós somos todos diferentes e as nossas diferenças precisam ser ouvidas, entendidas e exaltadas. E não tem como, né, eu falar aqui só como mulher, sendo que a minha vivência como mulher negra não vai ser vivida por uma mulher branca e muitas vezes não vai ser entendida. Assim como a vivência de uma mulher branca não vai ser a mesma que a minha. Então eu preciso falar do que eu conheço, eu preciso falar do que eu vivo. E não tem como não fazer esse recorte, não tem como não ser específica, né, nesse assunto. E ser mulher nesse país tão racista é construir, reconstruir, construir, reconstruir a nossa autoestima. Muitas vezes pela falta de representatividade em diversos, né, meios, em diversos ambientes, como a descredibilização, acho que nem sei se é essa palavra, como a gente não é levada a sério, né, a respeito da nossa inteligência, das nossas falas, da nossa dor, muitas vezes. Quantos relatos eu já não vi de mulheres negras que foram simplesmente negligenciadas em hospitais e tal, por ter aquele estereótipo, né, aquela lenda de que a mulher negra é forte, é guerreira, é inabalável, ela aguenta todo tipo de dor. E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu, por exemplo, tenho alguns problemas no útero, mioma, endometriose, e já fui em alguns, não foi em um só, já fui em alguns médicos que simplesmente olhavam pra mim meio que não acreditavam no que eu tava falando, sabe? Meio que pensando, ela não precisa de um remédio muito forte, ela não precisa de uma atenção nisso, ela é forte, sabe? Então todo esse estereótipo sempre fica na mente. E também eu gostaria de falar sobre o carnaval. Gente, eu amo carnaval, eu acredito sim ser parte da nossa cultura como povo preto também. As histórias, toda a beleza, toda a alegria que é levada na avenida é maravilhoso. Só que a gente não pode deixar de ver o lado negativo também. Enquanto os nossos corpos pretos são sexualizados ali. E como isso, assim, é aquele momento de euforia no início do ano, mas o
resto do ano inteiro a gente acaba vendo o resultado disso. Eu não falo só dos gringos, não. Eu falo dos brasileiros também, que tem essa mentalidade que o corpo da mulher negra é um objeto, é algo que você pode usar, que pode tocar a hora que quiser e não tem nenhum respeito. E também, eu quero mencionar, isso eu falei no outro vídeo, né, no vídeo da parte 1, enquanto as mulheres negras, elas são trocadas pelo padrão, quantas mães eu já não vi que são abandonadas pelos seus parceiros e acabam tendo que criar os seus filhos e filhas sozinhas. E aí você pergunta, tá, mas por que você está falando de tudo isso? O que isso tem a ver? Gente, cada uma das coisas que eu tô falando causam uma invisibilidade, causam a solidão daquela mulher, porque é muito difícil colocar para fora, é muito difícil ser levada a sério, é muito difícil ser ouvido, então todas essas coisas causam essa solidão tão famosa, tão não entendida que eu tô tentando explicar aqui. E isso tudo também desencadeia a perda de autoestima, confiança em si mesmo e muitas vezes leva a um quadro de depressão. Então por isso que é muito importante conversar sobre o assunto, sabe? Eu acho também que é muito mais fácil, né, a gente falar que é mimimi, é muito mais fácil colocar tudo num saco só, colocar pra debaixo do tapete e não falar sobre. Mas caiu na contramão, por isso que o blog chama sempre a do contra, né? Caiu na contramão pra, né, causar um incômodo, causar uma discussão sobre isso. E lembrar, né, é real, não é um mimimi, não é como posso dizer? Uma ilusão, né? É algo tão presente no dia a dia de várias mulheres, não é porque você não vive que não existe. Eu acho que ficou faltando dizer essas coisas naquele outro vídeo, porque no vídeo eu já parti de um ponto, né? E não expliquei várias outras coisas que levam, né, aquela mulher, aquela solidão, aquele sofrimento. Bom, agora eu vou ler alguns comentários de vocês lá no outro vídeo. Primeiro, o Thiago CX Heavy respondeu: esse vídeo era para ter milhões de visualizações. Ótimo trabalho, muito obrigada, Thiago. Eu tentei responder todo mundo, né? Mas respondendo aqui em vídeo, muito obrigada. Eu também acho que foi um ótimo trabalho, que o vídeo tá muito lindo. A Carol Barbosa respondeu: eu tenho 14, repito, 14 anos e já sofro com a solidão da mulher negra. Isso é muito real, é algo que nos acompanha na infância, na adolescência, até a fase adulta e na nossa velhice também, né? Então, tomar consciência desses processos, eu acho que nos ajuda com a nossa saúde mental mesmo, em ficar bem, conversando, entendendo o que está acontecendo. Eu super acredito, Carol. Nádia Araújo disse: assunto muito pertinente, você fala muito bem, ótimo vídeo. Muito obrigada, Nádia. Tainara Caroline respondeu: perfeita, obrigado. Henrique: negro, quem é pobre e feio tá lascado hoje em dia, seja branco, preto ou pardo. Gente, existe uma grande diferença entre as questões raciais e as diferenças econômicas. Sim, quem é pobre vai sofrer, sim, diversas coisas, mas também as pessoas que são negras também vão sofrer outras coisas. Às vezes esses dois campos, eles se entrelaçam, é claro, mas mesmo se você for branco e pobre, você vai acessar certos espaços, você vai ser visto diferente do que uma pessoa negra e pobre também. Uma pessoa branca, mesmo independente da classe social dela, ela não é alvo da polícia, como é uma pessoa negra, como é um homem negro muitas vezes também. Então, assim, a gente precisa evoluir, né, em certas discussões e entender que não dá pra colocar todo mundo no mesmo saco e falar, não, quem é pobre tá todo mundo junto. Lembrando que eu não tô aqui pra diminuir a vivência de ninguém, apenas pra lembrar que existem diferenças e que não é uma competição de quem sofre mais, mas sim a gente precisa levar em consideração todos os pontos, beleza? Vamos lá pro próximo. O Wellington Roberto respondeu: obrigada pelo vídeo. Cada um sabe a dor que sente, e essa dor não deve ser ignorada. Num país em que vejo um jornalista dizendo que o movimento Black Lives Matter é terrorista, é muito complexo. Gente, quem não sabe, o movimento Black Lives Matter, Vidas Pretas Importam, nasceu lá nos Estados Unidos, mas super se encaixa com a realidade brasileira, e tem uma galera que acha que é terrorismo mesmo, que é mimimi. Só que eu acho incrível o quanto as pessoas respeitam
e escutam sobre o Holocausto, né, que foi o extermínio de vários judeus, sobre o 11 de setembro também, o quanto as pessoas respeitam e ninguém tem, né, a coragem de dizer um A. Agora, quando a gente fala pessoas pretas estão morrendo por violência policial, é terrorismo, é mimimi, a gente tem que deixar pra lá. Vocês conseguem entender que sempre quando a gente fala de vidas pretas, sempre tem, né, mas não é tão assim, não é tudo isso. Então, ó, vamos evoluir, né, vamos começar a ouvir um pouco mais e entender que existem, assim, várias coisas a ser consideradas. Eu repeti isso, mas bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter complementado um pouco mais aquele outro vídeo. Mais uma vez agradeço para todas as pessoas que assistiram, comentaram e levaram, né, aquela mensagem para dentro, conseguiram entender. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo ou então lá no blog. Um beijo e até!